Dando prosseguimento à nossa programação, nós iremos convidar para a conferência de abertura o professor doutor Jair Wilson Silva Paim, professor da Universidade Federal da Bahia e professor titular do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Essa conferência tem por título Governança Democrática, o Direito à Saúde e a Defesa do Sistema Único de Saúde. Nós também iremos convidar para compor esta mesa de conferência a professora doutora Leonor Maria Pacheco, membro da diretoria da Abrasco, professora adjunta no Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília. Bom dia novamente, então tenho a honra de pedir ao professor Jair Wilson inicie sua palestra e, na verdade, eu vou sentar lá embaixo para assistir também, como vocês, né? Então, vamos ouvir o professor Jair Wilson suas sábias palavras com vocês. Obrigado, Leonor. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui nesse segundo simpósio. Eu quero fazer um agradecimento que não é formal, é do coração, é muito afetuoso, por vocês, capixabas, que sempre nos recebem de uma forma tão especial, particularmente aos amigos e amigas daqui de Vitória. Não vou poder citar todos, porque tem muitos presentes aqui também, mas pelo menos citando aqui a Rita e a nossa reitora Etel. E esse momento é um momento, como vocês viram na mesa de abertura, e nos enche de indignação e, ao mesmo tempo, de solidariedade em relação a este desastre ambiental que foi mencionado e nos preocupa a todos nós brasileiros. Mas, ao mesmo tempo em que nós temos crise, também temos possibilidades de nos movimentarmos. Eu acho que esse exemplo que a Universidade Federal do Espírito Santo está nos apresentando, de reunir aqueles que pensam, produzem conhecimento e, portanto, têm um compromisso social com a difusão de informações para conseguir uma consciência crítica, tanto sanitária quanto ambiental. Eu acho que esse é um exemplo para outras universidades do Brasil e, por que não dizer, do mundo, de uma universidade comprometida com o que se passa dentro da sociedade. Então, acho que a vida é assim, não é? A dialética que nos permite entender a vida e também a sociedade aponta, portanto, para essas possibilidades de construção, mesmo diante de ameaças, mesmo diante da morte, outras vidas ocorrem e outras movimentações também se realizam. Eu quero dizer para vocês de que esse tema, apesar de toda a sua relevância, esse tema que está colocado aí no PowerPoint, é também uma grande complexidade. Eu brincava quando chegou a professora Lígia Bahia que a presença dela ainda na primeira fila me inibe em tratar esse tema, diante do conhecimento dela e também da veemência com que ela trata dessas questões. Eu sou um pouco mais leve, a Lígia bate mais forte do que eu. Mas não é fácil você tratar de governança democrática, direito à saúde e defesa do SUS de forma articulada. Ainda mais quando essas palavras elas trazem sentidos dos mais diversos. A Rita e a Lígia Bahia são nossas companheiras no nosso Conselho Consultivo da Rede de Pesquisa em Política de Saúde do Brasil. Foi mencionada pela Rita como nosso Observatório de Análise Política em Saúde. É uma rede expressiva do ponto de vista da representatividade, mas com pouco tempo de existência. Nós estamos
feito agora há 2 anos. E no Conselho Consultivo, por exemplo, Lígia disse: eu não gosto dessa palavra governança. Então, a primeira preocupação que eu tive, olha, como é que eu vou tratar a governança, que é uma preocupação dos pesquisadores da Universidade do Espírito Santo, e Lígia Bahia tem o seu preconceito, vamos dizer assim, a sua crítica em relação à governança. Mas então vamos sair da governança, pelo menos nessa introdução, e pensar um pouco o direito, e o direito à saúde. Eu vou, na minha exposição, mencionar muito uma conquista que a humanidade teve na década de 90, enquanto Hitler invadia a Alemanha. Também surgiu um relatório Beveridge, que trazia as questões vinculadas à cidadania, à construção dos direitos sociais, e que, de alguma forma, esse relatório permitiu aquilo que comumente se chama hoje do welfare state, do estado de bem-estar social, e que a expressão mais substantiva em um país capitalista da construção dessa institucionalidade que permitiria assegurar o direito à saúde foi no país que é a mãe do capitalismo, que é a Inglaterra, quando criou, no final da década de 80, o National Health Service, o Serviço Nacional de Saúde, muito mais radical que o nosso sistema único de saúde. Uma coisa é o sistema, que é composto por várias partes, e uma outra coisa é um serviço nacional de saúde que viabilizou, inclusive, toda uma reconfiguração dos estabelecimentos, com a incorporação pelo Estado, inclusive dos hospitais privados. Então, foi uma das reformas mais radicais dentro do capitalismo, que ocorreu na mesma época em que o mundo saía de uma grande guerra mundial. Então, estes pontos negativos e positivos se constroem diante dessa realidade. E, nesse particular, eu queria dizer, entretanto, que antes de welfare state se afirmar, ocorreu no mundo, no início do século XX, uma mudança radical do ponto de vista da economia, da política, e por que não dizer da cultura, que foi uma revolução, a Revolução Bolchevique, que trazia concretamente as possibilidades de intervir sobre a questão da saúde para além do direito formal. Intervir nas condições de saúde, portanto, da vida das pessoas e na oferta de serviços de saúde universais. Quer dizer, essa primeira experiência socialista no mundo trazia, portanto, uma possibilidade concreta de que os sonhos daqueles que lutaram nas barricadas no final do século XIX e que, a partir de então, se construiu uma identidade de um movimento chamado de medicina social, que entendia que os problemas de saúde eram produzidos pela sociedade e que a melhor forma de responder a esses problemas que eram produzidos pela sociedade era através de uma forma organizada da sociedade, e essa forma organizada seria através do Estado democrático. É nesse momento, portanto, antes do welfare state e, portanto, antes mesmo de uma revolução socialista, é que já o movimento da medicina social trazia a questão do direito à saúde e de uma forma de viabilizar o direito à saúde a partir da implantação do Estado democrático de direito. Temos vários pesquisadores da época que lutaram também nas barricadas para que esse direito pudesse ser cogitado. Um deles, o Rudolf Virchow, que vocês conhecem muito mais como patologista, mas na realidade era um dos que referenciavam este projeto mais amplo de medicina social, que na América Latina, muitos anos depois, eu diria até muitas décadas depois, é retomado na construção daquilo que hoje nós chamamos de saúde coletiva. Saúde coletiva que empresta o nome à nossa Abrasco, aqui brilhantemente representada pela Leonor, e nós brincamos com a identidade que tínhamos, e às vezes temos ainda, com a nossa UNE, a União Nacional dos Estudantes, que dizíamos com todo orgulho que a UNE, no caso, a Abrasco, somos nós
a nossa força, a nossa voz. Então, acho que esses pontos são importantes para que, diante desses quadros que foram apresentados aqui na mesa de abertura, a gente possa ter uma ideia de que é possível, mesmo diante de tantas contradições, de tantas ameaças ou de tantos golpes contra o direito à saúde e particularmente contra o SUS, é possível se organizar, é possível difundir informações e é possível reagir com uma possibilidade de construção contra-hegemônica daquilo que está sendo imposto para nós. Então vamos começar conversando, portanto, sobre governança. Essa governança, como eu falava anteriormente, tem um sentido... Primeiro, tem um sentido múltiplo. E para isso nós precisamos entender o que se passa com esses conceitos. Governança era muito vinculada à ideia de Estado, à ideia do Estado moderno. Estado moderno que muitas vezes se confundia com o governo. Então, governança aparece com a possibilidade, portanto, de você dirigir, de você organizar determinadas ações e impor restrições a outros. Entretanto, a ordem econômica mundial, caracterizada pelo modo de produção capitalista, ela convive com um conjunto de crises, que são crises quase que cíclicas, e que dentro dessas crises, em determinados momentos, aparecem oportunidades, como por exemplo aquele que eu mencionei, o nascimento do welfare state. Esse welfare state foi viabilizado naquilo que se chamam dos 30 anos dourados do capitalismo, em que a partir de políticas keynesianas, políticas pensadas por John Maynard Keynes, que a partir dessas intervenções sobre a economia, através do planejamento, através do pleno emprego, pelo crescimento econômico com democracia, com possibilidade de organização da classe trabalhadora, foi possível conciliar durante 3 décadas esse conjunto contraditório de interesses. E foi exatamente nessa perspectiva que ocorreu o desenvolvimento dos sistemas de proteção social, muito especialmente o sistema de proteção social de caráter universal, centrado na cidadania, através dos desenvolvimentos posteriores do Plano Becker. Entretanto, o capitalismo cria superprodução de mercadorias, e essa era uma das explicações de crises mais antigas do capitalismo, mas ele tem uma lei, que é uma lei muito especial, e em determinados momentos há uma queda da taxa de lucros, em que há respostas a essa queda, pode ser uma crise, mas também pode ser por a via das inovações. E essas inovações permitem que as empresas se tornem mais competitivas, e uma vez mais competitivas, facilitem um novo acúmulo do capital. Só que na medida em que essas inovações são socializadas por outras tantas empresas, aquela taxa de lucro que conseguiu avançar naquele período tende a ficar neutralizada e o sistema tende a entrar em crise. Então, quem estuda a economia capitalista sabe que sempre isto ocorre e que em outros momentos essa crise deixa de ser industrial e passa, com a hegemonia do capital financeiro, passa a ter crises, sobretudo daquilo que o Marx chamava de capital fictício. Então, os anos 70 para 80 vão marcar uma crise muito forte dentro do capitalismo, que antecede, inclusive, o primeiro choque do petróleo. Vários estudiosos, seja americanos, seja europeus, já apontavam, portanto, de que já não se acumulava tanto capital como se fazia nos bons tempos do welfare state. E nesse momento, o diagnóstico que se fez para a crise é porque o Estado cresceu,
e, portanto, eram os direitos sociais que estavam impedindo de um novo dinamismo da economia. Então, a interpretação que era dada naquele período era que deveria ter menos Estado e, portanto, reduzir a questão dos direitos sociais. Ideias que tinham sido formuladas na década de 40 e não encontraram espaço, não encontraram cultura para poder se desenvolver, que diziam que quanto mais o Estado interviesse, mais ampliaria e aprofundaria o caminho da servidão. Essas ideias de um grupo de intelectuais que se reuniam na Suíça e que, portanto, não conseguiram difundir bem as suas ideias nos anos 50, nos anos 60, tiveram a oportunidade de serem trazidas para o debate, trazidas, digamos, como políticas de Estado e de governo. Alguns intelectuais, que muitos deles vocês conhecem, foram formuladores dessas ideias. O Hayek é um dos mais conhecidos, mas o Milton Friedman, dos Estados Unidos, fazia parte dessa confraria. O Karl Popper, que vocês estudam em filosofia da ciência, também fazia parte dessa confraria. E o que eles diziam é que o Estado não deveria intervir e que o mercado é que iria resolver todos os problemas da humanidade e, portanto, a liberdade é capaz de fazer com que avançassem as sociedades, que avançasse a economia, que avançasse, portanto, as possibilidades de construção de novas perspectivas econômicas. Então, este sistema, ele vai ser modificado ao longo da década de 70, sobretudo a segunda metade da década de 70, com ideias que nós chamamos ideias neoliberais. Essas ideias neoliberais vão encontrar na eleição da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan, no início dos anos 80, as possibilidades de serem transformadas, portanto, em políticas. Eu estou falando essa introdução para que vocês entendam que, enquanto esses países que dominam o capitalismo no mundo tomaram essas posições, nós brasileiros lutávamos não tanto contra o capitalismo, mas contra uma ditadura. E na luta contra essa ditadura, se buscava uma das formas de agir, era aquilo que se chamava de um resgate da dívida social. E para enfrentar a questão da economia, enfrentar a questão da ditadura, enfrentar as questões dos direitos sociais que nunca tinham sido realizados para o conjunto da população, mas alguns deles para fragmentos dessa população vinculada ao mercado formal de trabalho, vários intelectuais se reuniram em diferentes espaços no sentido de elaborar projetos para a nação. Um desses projetos, muito bem estudado pelo Eduardo Fagnani, dizia respeito às possibilidades de crescimento com oferta de serviços públicos de qualidade, com mudanças na previdência social, na perspectiva da seguridade social. Esse projeto foi intitulado Esperança e Mudança e que teve pessoas do Brasil, intelectuais, dos mais reconhecidos daquela época, como Celso Furtado, como Fernando Henrique Cardoso, como José Serra, como Valdir Pires e outros tantos que se reuniam na transformação do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, em PMDB, no sentido de formular um projeto de nação. Ao mesmo tempo, com as lutas da classe trabalhadora no Brasil, vinculadas aos movimentos sociais e populares, especialmente no final da década de 70 e 78 é um marco. Nas greves do ABC,
com a vinculação com as comunidades eclesiais de base, com alguns militantes que conseguiram ultrapassar a etapa da luta armada e, nesse particular, construíram um outro projeto, um projeto conhecido como Projeto Democrático e Popular, que se inspirou a criação do Partido dos Trabalhadores. Então, nessa passagem dos anos 70 para os anos 80, enquanto o mundo circulava daquela forma que eu descrevi rapidamente para vocês, no Brasil, novas esperanças se formavam no sentido de construir uma outra nação. Esses dois projetos, portanto, se contrapunham à ditadura, se contrapunham ao conservadorismo, se contrapunham às ideias liberais que já chegavam naquela época no Brasil e, portanto, conseguiram agregar corações e mentes, mesmo perdendo no Congresso Nacional a emenda Dante de Oliveira em 1984, muitos desses lutaram, portanto, pelo apoio ao Tancredo Neves, e nós tivemos a chamada Nova República, que tinha um compromisso histórico de trazer tanto o projeto vinculado à ideia de esperança e mudança, como alguns dos aspectos defendidos pela classe trabalhadora e pelos movimentos sociais no projeto democrático e popular. Direitos sociais, portanto, direito à saúde, Sistema Único de Saúde, a questão democrática na área da saúde, que foi um documento apresentado em 79 pelo SEDES, antes da Constituição, antes da 8ª Conferência Nacional de Saúde, esses são os pilares, portanto, para embasar um pouco a reflexão que eu vou fazer a partir de agora. E a pergunta que é colocada para a reflexão é: quem governa quando o Estado não governa? Tristemente, este episódio que estamos enfrentando aqui no Brasil hoje está entremeando essa pergunta. O farisaísmo e a hipocrisia da mídia brasileira com esta questão é incrível. Essa mesma mídia que defende o corte dos recursos públicos, essa mesma mídia que defende o enxugamento do gasto social, essa mesma mídia que questiona a burocracia, entre aspas, dos licenciamentos ambientais, essa mesma mídia que agora, com lágrimas de crocodilo, lamenta o que está se passando. Este mesmo senhor que ocupa hoje o Senado da República, na presidência, que há um mês atrás apresentava uma Agenda Brasil, em que um dos itens da Agenda Brasil era flexibilizar a legislação ambiental e, portanto, fragilizar o licenciamento ambiental. Isso a gente tem que se lembrar. A ponto de quem trabalha no Estado, na área ambiental, na área de direito ambiental, antes dessa tragédia, hoje nessa tragédia, seguramente durante algum tempo depois dessa tragédia, sabe das condições objetivas para se realizar o seu trabalho. Um dos entrevistados recentes chegou a dizer: com esses funcionários que nós temos aqui para poder fiscalizar, nós levaríamos 20 anos para poder cumprir as barragens que estão sendo produzidas aqui em Minas Gerais. Eu acho que é um momento de a gente refletir sobre essas questões que estão sendo colocadas nesse exemplo concreto que foi trazido na mesa anterior. Quem governa quando o Estado não governa? Governança, portanto, tem a ver com o governo, tem a ver com o Estado. Só que os americanos não gostam da palavra Estado. Eles preferem governo. Preferiam governo, agora é governança.
Como eles não gostam do social, porque parece socialismo, eles preferem comunidade. Então, governança, que tinha um sentido radicalmente diferente do que o Banco Mundial utiliza pelos europeus, é transformada, é reconfigurada essa noção para outros interesses que eu vou mencionar por breve. Mas, na realidade, a governança trabalha com a operação de políticas, desenvolve atividades, constrói tecnologias, e essa governança pode intervir, pode atuar mediante agentes estatais e agentes não estatais. Se nós pensarmos, por exemplo, a cidade de Vitória, como a cidade de Salvador, a cidade do Rio de Janeiro, o prefeito, o líder político daquela cidade, ao pensar no espaço urbano, ele vai atuar através dos agentes estatais, mas ele não pode ignorar o capital que circula e que se configura, como diria Milton Santos, em rugosidades dentro desse espaço urbano que precisa de alguma forma entender seus fixos e seus fluxos. Então, governança é um conceito, portanto, que compreende tanto as intervenções pela via dos agentes estatais como pela via dos agentes não estatais. No nosso caso da saúde, quando nós pensamos, o SUS era pela via dos estatais, dos agentes estatais. Só que a vida nos levou para outros caminhos, bem estudados pela Lígia Bahia, depois a gente vai retomar. Portanto, os sentidos de governança, os sentidos de governo, os sentidos... Muito bem, estou gostando do acompanhamento. Os sentidos do Estado, da democracia, são mais diversos. Nesse tempo que nós dispomos para apresentar para vocês, eu não vou poder aprofundar muito deles. Mas queria chamar a atenção de que há uma diferença, portanto, entre a concepção de governança dos pesquisadores, dos cientistas sociais europeus, daquele dos americanos de Harvard. Algumas características fundamentais. A direção compõe a governança com imposição de restrições aos agentes. Interessa entender quem é governado e identificar os grupos de interesse. Tratar daquilo que Foucault chamava dos dispositivos e dos instrumentos de políticas. Então, nós estamos dentro de um evento, de um curso de pós-graduação em saúde coletiva. Esses são temas, objetos de investigação. Se a imposição de restrições e a direção tem a ver com a ciência política, isso significa que nós temos que pensar nos mecanismos de coerção e nos mecanismos de construção de consensos. Temos que pensar nos aparelhos repressivos do Estado, mas também pensar nos aparelhos de hegemonia que perpassam a sociedade civil e podem alcançar o Estado caminhando em outras direções. Nós estamos podendo pensar nessa perspectiva tanto na ciência política quanto na sociologia política. Enquanto a ciência política privilegia o Estado, a sociologia política, ou como diria Buravoy, privilegia a sociedade. A sociologia pública, comprometida com os movimentos que ocorrem no âmbito da sociedade e não necessariamente com a ação do Estado. Então, esta concepção que eu estou trabalhando de governança é para nós chegarmos à ideia da governança democrática que vocês encomendaram à reflexão, que se enfrenta com uma forte presença do Banco Mundial em tratar a governança para poder excluir o Estado da sua atuação, e traz o fetichismo da eficiência como capaz de resolver todos os problemas que ocorrem dentro da gestão.
Muitos consideram, no entanto, que a governança pode ser traduzida como um conceito de capacidade de governo. E o conceito de capacidade de governo tem a ver com planejamento, tem a ver com manuseio de informações, tem a ver com a destreza, com a habilidade de conduzir coletivos, com mecanismos de informação que permitam acompanhamento, que permitam avaliação, que permitam monitoramento e avaliação de impacto. Isto é governança enquanto capacidade de governo. E governabilidade, que é um conceito muito próprio da ciência política e se aproxima de governança, que tem a ver com a capacidade ou a possibilidade dos graus de liberdade que tem o gestor para a condução das suas políticas. Não é essa governabilidade que fala aí do dano que se recebe. Então, governabilidade é um conceito muito próximo à capacidade de governo barra governança e próximo ao outro conceito que eu quero fixar um pouco na discussão com vocês a partir daqueles dois exemplos de projeto, que é projeto de governo, e que hoje nós usamos até dizer projeto de nação. Portanto, para avançar numa governabilidade democrática, eu imagino que nós precisamos ter claramente projeto de governo, capacidade de governo e construção de governabilidade que só se consegue com um povo organizado, vinculado, portanto, às políticas de Estado. Para isso, o incremento da participação política vai além daquilo que se convencionou chamar no Brasil de controle social. Vai além, portanto, das conferências e dos conselhos de saúde. Ainda que passe necessariamente pela democratização desses conselhos e dessas conferências. Então, governança democrática em relação às políticas de saúde, com a experiência de Vitória, com a experiência de Vitória da Conquista, nós temos Vitória da Conquista na Bahia, com a experiência de São Paulo, esses são objetos de estudo, que podem ser estudos de caso único, estudos chamados de estudos de caso, mas estudos de casos múltiplos, que, portanto, permitem comparações e retirar, portanto, novas hipóteses para novas investigações. Nós, nesta área de gestão, política, planejamento e avaliação da saúde coletiva, temos usado e abusado dos estudos de caso único. Eu acho que a gente está chegando com essa possibilidade de construção de redes, trabalhar com estudos de casos múltiplos, com estudos colaborativos e, portanto, perspectivas de análises comparativas desses casos. Governança, portanto, não é substituição do governo. Governança implica em respeito às regras do jogo. Isso é democracia. Constituição, leis, direito, portanto. Dizem que na democracia você fixa as regras, você não fixa os finalmente, os resultados. Nas ditaduras, você fixa os resultados e flexibiliza as regras. Então nós temos que entender um pouco o sentido da democracia, que é o respeito às regras do jogo. Os agentes que executam as ações do governo, que são os políticos, dentro de um regime democrático, mas são os técnicos, os burocratas no sentido weberiano, que fazem com que as decisões se implementem. Compõe ainda o governo a agregação de interesses, a equação de um interesse comum, a direção, a imposição de restrições, para que nós possamos ter políticas públicas implantadas, implementadas, avaliadas, com atividades e com resultados explícitos. Este autor que eu estou me referindo aqui publicou um trabalho, uma entrevista no último número da revista Novos Estudos Sebrae, e eu recomendo. Ele chama a atenção
de que uma pequena diferença entre governança e governo é que governo envolve esses 4 tópicos, mas governança se concentra especialmente nos 2 últimos, no 3 e no 4. Ou seja, agregação de interesses, de equacionamento de contradições, de conflitos e da realização de políticas públicas implementadas, avaliadas. Nós, ultimamente, com esta rede, temos tentado explicitar uma diferença entre análise de políticas públicas e análise política em saúde, que é o objeto do nosso observatório. Essa análise de políticas públicas geralmente são trabalhos encomendados, e análise de política em saúde tem a ver com possibilidades de construções de práticas contingentes. E uma das questões de pesquisa também que podem inspirar é não só perguntar quem governa quando o Estado não governa, mas como o governo governa. E aí a diferença que o Buravoy faz entre ciência política e sociologia política. Nós temos, portanto, passado por crises e muito depois, logo depois da Constituição de 1988, nós vamos passar por uma contra-reforma neoliberal até 2002, praticamente desconstruindo aquilo que o Ulisses Guimarães chamava de Constituição Cidadã, apresentava como um pacto da sociedade brasileira. A partir de 2003, quando já o projeto Esperança e Mudança mostrou a que veio, isto é, destruiu a Constituição, tem a oportunidade de chegar ao poder o projeto democrático popular, o que nós vamos observar é uma situação distinta daquilo que se esperava. Há um alinhamento conservador a partir de um governo que não fala em classes dominantes e classes dominadas, mas entre pobres e ricos, com um reformismo fraco, centrado em políticas focalizadas e não em políticas universais da sociedade que criou aquele pacto em 1988, implodindo, portanto, um conjunto de políticas universais. E, no caso particular, o próprio SUS. O SUS, quem acompanhou e quem acompanha a história do SUS, ele teve vários momentos de enfrentamento com o establishment. Às vezes, com os meus alunos de graduação, sobretudo de medicina, que resistem a essas discussões que nós estamos tendo aqui, eu tenho que apelar para algumas analogias horríveis. Então eu digo, olha só, esse SUS, para nascer, levou mais de 9 meses, mas nasceu meio raquítico, como nascem os brasileiros. O parto foi difícil, e ele precisava de oxigênio, e nesta hora botaram numa UTI neonatal, e no mesmo tubinho que entrava oxigênio, eles começaram a apertar o tubinho, em que, quando 1/3 da população brasileira chegava a ter acesso, e nunca teve, o governo retirava 2/3 do orçamento federal para a saúde. Continuando um pouco com a minha digressão, eu diria que, além de fechar o oxigênio para esse recém-nascido, algumas mãos bem contaminadas tentaram, pegá-lo para que ele pegasse uma septicemia e morresse nos 7 primeiros dias. Mas mesmo assim, esse menino cresceu, não morreu de menos de 1 ano, mortalidade infantil, estava reduzindo até, não morreu com menos de 5 anos, chegou numa adolescência complicadíssima,
Porque dentro dessa adolescência ele teve que conviver com a desconstrução neoliberal das políticas universais. E chegou aos 18 anos com crise de identidade. Só que esse SUS hoje, ele já tem 30 anos quase, né? Já tem que dizer efetivamente a que veio, para que nós possamos defendê-lo com muita segurança. A CNBB lançou um manifesto muito importante nessa semana em defesa incondicional do SUS. Mas nós da universidade devemos defender não incondicionalmente. Temos que entender também os problemas que existem dentro desse sistema. Porque só assim a gente vai poder ter um diálogo mais franco com os trabalhadores de saúde e com as pessoas que usam os serviços de saúde. Eu me recuso a falar em usuários, né, do SUS. Isso foi criação dos municipalistas, não foi da reforma sanitária brasileira. A reforma sanitária brasileira falava em cidadãos. Falava em sociedade civil, falava em Estado. Não gestores, trabalhadores e usuários, como se fosse de droga. Usuários de droga. Essa droga que é o SUS. Portanto, esse realinhamento conservador antecede a crise de 2008. Crise essa sistêmica que eles lá nos Estados Unidos resolveram em boa parte, na Europa, idem, mas na própria periferia ou na parte sul da Europa e dos países da América Latina, nós estamos recebendo ainda hoje as sobras do que aconteceu do tsunami econômico de 2008, pior ou muito parecido com o de 1929. Mas mesmo assim nós tínhamos situações que permitiram atravessarmos essa questão. Vocês já ouviram falar de BPC? Alguns sim, mas seguramente todos aqui já ouviram falar em Bolsa Família, né? Pois é, o BPC e a Previdência gera 40 milhões de benefícios. A saúde. O Bolsa Família atualmente chega a 14 milhões de famílias. Então, o benefício da prestação continuada, o BPC, é da Seguridade Social. Não tem condicionalidade, a não ser especificado pela própria lei da Previdência, e você ter mais de 65 anos ou ter dependência alguma limitação. O Bolsa Família representa 0,5% do Produto Interno Bruto, do PIB. Não é nada. E ainda assim, setores da classe dominante e membros da classe média dizem que por causa do Bolsa Família não encontram empregados para trabalhar em casa. 0,5%. E daí a habilidade do Lula de conseguir agradar os banqueiros e os pobres. Enquanto isso, portanto, 1,7% do PIB é gasto com saúde entre 1995 até 2014. E para os juros do banco, os juros da dívida, para pagar os bancos, 6,5% do PIB. Então, tem a Bolsa Família e teve, e tem, e continua tendo a Bolsa Banqueira. 71 mil brasileiros, que são menos do que 0,5% dos que pagam imposto de renda, e que ganham mais do que 160 salários mínimos por mês, ganham quase que 1/3 da renda nacional. São esses que têm medo da CPMF.
porque a CPMF, pelo que vai juntar, tinha outras formas de pegar dinheiro para poder equilibrar o orçamento. Mas a CPMF explicita, né, exibe o caixador das empresas. Né? Então, essa é a questão que precisa ser trabalhada quando hoje se discute que tem que ter mais corpos ainda para poder o ajuste fiscal ser efetivo. As reformas no setor saúde, no bojo da crise de 2008, lamento informar as pessoas aqui presentes que não é só no Brasil. Vários países europeus estão passando por cortes com restrições de serviço. Aumento de pagamento no serviço público. Eu tomei um táxi em Lisboa e conversando com o motorista, ele me disse: doutor, eu tenho um plano de saúde. Eu disse: e qual é a vantagem do plano de saúde? Não, já que eu tinha que pagar para o público, eu pago para o privado. No público eu vou esperar ainda mais uma semana, e nos planos de saúde eu sou atendido imediatamente. Ele disse: mas existe uma prática da economia que se chama dumping, né? Você baixa os preços até que consiga uma inserção no mercado, e depois você vai aumentar ainda mais do que o público está cobrando hoje. Então, essas estratégias que foram definidas, citadas aqui, estão acontecendo em Portugal, estão acontecendo na Espanha, estão acontecendo na Grécia, que ficou mais conhecida. Com diminuição das responsabilidades por parte do Estado, com transferência de custos para os usuários dos serviços de saúde, com aumento nas escalas de privatização, sistemas nacionais de saúde, portanto, comprometendo a universalidade, inclusive na Inglaterra e na Alemanha, com o aprofundamento da competição regulada e da comercialização dos serviços de saúde. A Troika na Europa impondo, portanto, a Espanha e a Portugal a desestruturarem os seus sistemas nacionais de saúde, que, como o Brasil, foram resultantes de lutas contra as ditaduras de Salazar e a ditadura de Franco na Espanha. Portanto, um desmonte das instituições de saúde criadas no welfare state. Os sistemas de saúde continuam sendo ameaçados hoje com a privatização no Chile, na Argentina, que vai piorar agora, no México, na Colômbia, e todos aqueles argumentos do Banco Mundial que iriam aumentar a eficiência. Pelo contrário, o sistema da Colômbia está mostrando insolvência. É isso? É essa receita que eles estão dando para nós. Até transformar o Serviço Nacional de Saúde inglês com propostas de gestão parecida com os americanos. Mais recentemente, com a proposta da Organização Mundial de Saúde, inspirada na Fundação Rockefeller, de criar uma expressão que pode confundir muito de vocês, que é a cobertura universal em saúde. Que parece uma coisa simpática, cobertura universal, portanto, é para todos, só que é uma cobertura que se faz. Estavam fazendo uma derrota ao Lula, quando fizeram a derrota ao povo brasileiro. Essas mesmas hienas, no outro dia, aprovaram a prorrogação da DRU, no dia seguinte, do dezembro de 2007. Só que a DRU, dessa vez, tem uma diferença. Em vez de ser 20% da desvinculação das receitas, é 30%. E já tem economista da USP que propõe 50% de desvinculação. E já tem o documento do PMDB propondo desvinculação de tudo. Então, as ameaças são muito concretas. Portanto, eu tenho defendido um pouco uma tese de que é o Estado brasileiro que é contra o SUS. Se o Estado brasileiro é contra o SUS, ou a sociedade civil confronta esse Estado e busca alternativa, ou não tem espaço para o SUS. Lamento dizer isso. Até 2007, nós dizíamos que a culpa do SUS não ter andado era do Collor, era do Fernando Henrique, era do Lula.
era o executivo, em outras palavras. Mas de 2007 para cá, o legislativo, que em muitas situações era parceiro de determinadas medidas progressistas, o Congresso disse que veio contra o SUS. E um dos maiores indicadores foi a derrota da proposta Saúde Mais Perto. E após prejudicar o SUS, executivo e legislativo, chegou a vez do judiciário, privatizando por dentro o SUS através da via da gestão. Então, é o sinal livre para OS, para PPPs, para terceirizações, para OCIPs, esta medida recente do Supremo Tribunal Federal. Portanto, 3 poderes da República atuam contra os princípios do SUS e da reforma sanitária brasileira. Estou terminando. Nós vivemos, portanto, crises. Não é uma crise, são crises complexas e profundas no Brasil. Ninguém pode tirar essa questão. Existe uma crise do capitalismo mundial que antes se dizia que era uma marolinha e que chegou. E que não é por causa de uma crise política de governabilidade, coisa que o vale. Não se sabe até onde essa crise vai. Essa crise econômica mais geral do capitalismo. Ninguém sabe o que é que ela vai resultar do ponto de vista geopolítico, com as movimentações da Rússia e da China, inclusive no Oriente Médio. Há uma financiarização da economia que, portanto, está desgarrada do que se produz de bens e serviços. Há um avanço, com esses exemplos que eu dei da Europa, de políticas contra o welfare state. E nós não sabemos direito, portanto, quais os desdobramentos que essa crise que está chegando na América Latina e que está mudando a correlação de forças, como expressa hoje nas eleições da Argentina, e que no Brasil ainda se faz de uma maneira muito mais especial, porque se junta uma crise econômica com uma crise política, que tem um recheio de indignação, de crise ética, mencionada aqui também na mesa anterior, e que não se pode chamar a classe média completamente de coxinhas. Não dá para esconder a sujeira debaixo do tapete. Ou aqueles responsáveis pela lambança vão a público para fazer autocrítica, ou vai ser muito difícil convencer a classe média que sempre apoiou as mudanças progressistas dentro da sociedade. Mas temos ameaças, e isso nós precisamos, de alguma forma, conter. Alguém já disse que contra Hitler se deveria se associar até com o diabo. Então, contra a ameaça de uma crise institucional, com algumas manifestações militares que vocês já têm acompanhado no passado recentíssimo, que fez até com que um desses generais fosse transferido do comando. Então, algo de sério está nos ameaçando. Por mais simpatia, e aí eu estou colocando uma posição que possamos ter, e eu tenho, com o lado esquerdo do peito, a saída não é pela esquerda, né? Ou a esquerda responsável consegue se articular para manter a democracia e conseguirmos atravessar esse período de turbulência, o que se coloca para nós é mais do que uma crise política. Nós estamos, portanto, o próximo, por favor. Isso. Passando por um aguçamento da luta de classes no Brasil, em que a intolerância vai além da questão do negro, do homossexual ou do índio. A intolerância vai
vicejando até nas próprias famílias nossas, em que o encontro entre pontos de vista diferentes fica muito difícil de ser efetuado. Nós temos um ajuste fiscal exagerado. Os economistas que estudam essa questão mostram que não seria necessidade daquele ajuste. Até alguns defendem até que essa crise financeira no Brasil, a crise fiscal, foi construída. Ela não foi espontânea. A perda do apoio parlamentar, que, grosso modo, com essas concessões, empurrou-se para 2016. Com a rejeição da opinião pública, com uma operação Lava Jato que ninguém sabe o que ainda pode dar. Nós estamos na 20ª edição, ninguém sabe o que vai chegar na 30ª. Isso cria uma redução do espaço de manobra na agenda política. É nesse momento que as forças mais reacionárias do Congresso mostram as suas garras contra o SUS. E essa recessão econômica que já está instalada, não é mais uma recessão técnica, amplia, portanto, as dificuldades políticas. Próximo. Defender o SUS hoje é diferente do que defendiam o SUS no governo Fernando Henrique. Naquela época, bastou, de certa maneira, articular com CONAS e CONASEMS. Mas hoje, se nós não conseguirmos articular um apoio muito mais amplo com todos que defendem o sistema de proteção social universal, com todos que entendem que a reforma sanitária brasileira não era uma reforma setorial, mas uma reforma social que implicava uma totalidade de mudanças, de reforma tributária, reforma urbana, reforma agrária, reforma universitária. E se não nos articularmos com a luta ou as lutas mais amplas dos trabalhadores, o movimento sanitário, quanto sérios e abraços, por mais comprometidos que sejam, não são suficientes, na minha avaliação, para dar conta desses desafios que se colocam para nós. Nos resignarmos ao SUS para pobres, isso significa minar as possibilidades de solidariedade do sistema de saúde universal. Isso nós temos que enfrentar também os nossos aliados, que através de uma categoria que nós chamamos de transformismo, terminaram fortalecendo o lado daqueles que eles se opunham, particularmente ampliando a privatização do sistema de saúde. Não foi só feito pela direita, não foi só feito pelos conservadores. As PPPs e as OS estão vicejando em gestões de forças ditas progressistas. Portanto, a recusa, o adiamento ou a defesa do SUS universal e público depende de um novo papel que se possa dispor para o Estado e das lutas sociais que se efetuam. Eu falava para vocês de que nos anos 80, 70 para 80, tínhamos dois grandes projetos, Esperança e Mudança e um projeto democrático popular. Hoje, aliás, chamávamos isso no debate que Lígia participou em 2013, trata de reinventar um projeto de nação. E alguns grupos do Brasil estão comprometidos com essa proposta. Saiu recentemente o documento O Brasil que Queremos, subsídios para o projeto de desenvolvimento nacional, envolvendo várias instituições que a mídia reduziu a uma fundação do PT. Não, a Fundação Perseu Abramo teve um papel importante, mas teve um papel importante também a Plataforma Brasil, teve um papel importante também várias universidades que participaram da elaboração desse documento, teve um papel importante, por exemplo, a Fundação Celso Furtado. Então, vários grupos examinaram a situação do Brasil
e tem propostas concretas, imediatas para a crise e propostas a médio prazo, que devem ser construídas dentro de um movimento mais amplo da sociedade brasileira. Numa agenda de curto prazo, preservar o emprego e a renda, desarmar a armadilha recessiva, atentar para as lições da experiência internacional, aquele tripé macroeconômico que virou uma mantra, está sendo revisto em vários outros países, baixar os juros, recompor a capacidade de financiamento do Estado, destravar os investimentos públicos e privados, fortalecer o mercado interno e preservar os gastos sociais. Cada um desses tópicos, no documento que vocês podem ter acesso através da própria revista Le Monde Diplomatique ou pelos sites que eu posso depois disponibilizar para vocês, há um desdobramento de cada uma dessas propostas muito bem fundamentadas em termos de estudos, de pesquisas, de produções acadêmicas. E diretrizes para uma sociedade justa, de mais fôlego, uma defesa da Constituição de 1988, preservar a inclusão social, enfrentar as desigualdades e discriminações históricas no Brasil, enfrentar as desigualdades da renda e do patrimônio, e enfrentar as desigualdades na oferta de serviços e universalizar a cidadania. Então, hoje nós estamos, portanto, com a possibilidade de rediscutirmos o projeto desenvolvimentista e democrático popular que os setores de esquerda tentaram entre 85 e 88 e foi derrotado pela força da direita, liberal e conservadora, pelo transformismo que eu me referi anteriormente, pela revolução passiva e pelo aquilo que o Chico de Oliveira chama de hegemonias avessas. Em outras palavras, nós conservamos para mudar e mudamos para conservar. E através de uma hegemonia que nós realizamos não para mudar, mas para poder manter aquilo que aí está. A ponto de um colega nosso da Universidade Federal da Bahia dizer que de 2003 para cá nós garantimos não a contra-hegemonia, mas a hegemonia política burguesa do país. Porque até 2003, para a burguesia ser hegemônica, ela enfrentava muitas contradições. Não era por acaso que a história da República Brasileira foi recortada por vários golpes de Estado. Mas de 2003 para cá, eles estão tranquilos, porque conseguiram fazer o trabalho sujo para eles. Eles não precisavam governar, porque tinha gente para governar para eles. Tentamos governar o capitalismo melhor do que os próprios capitalistas. Esse documento que eu me referi para vocês tem um capítulo que se chama Reformas Conservadoras, destruindo as pontes para o futuro. Eu não sei o que aconteceu, Lígia, se as pessoas tiveram uma capacidade de antevisão ou alguém copiou de forma invertida essa frase. Porque você sabe qual é o título que o PMDB deu para o documento lançado na terça-feira passada, faz uma semana? Pontes para o futuro. Na realidade, como disse, um documento que foi feito muito antes do PMDB, essas pontes para o futuro estão sendo destruídas pelas reformas conservadoras que estão sendo colocadas aí. Há espaço, sim, para a política. E um dos espaços da política é a 15ª. Mas também não vamos fetichizar a 15ª. A 15ª tem limite. Mas o saldo organizativo, que é a preparação das pré-conferências, conferências municipais, conferências estaduais, isto não é pouca coisa, isso não é trivial. O eixo transversal da 15ª conferência permite esses diálogos que essa exposição está apontando para vocês. O projeto de nação, portanto, que hoje se coloca, é para confrontar os projetos apresentados pela mídia e por essas forças conservadoras. Um senador do PMDB chegou a dizer na semana passada que nem os tucanos tiveram a coragem de apresentar um documento apócrifo
como foi o documento do PMDB. Nem a Arena, o seu filho dileto dos democratas. Tinha que fazer o trabalho sujo agora no PMDB. Esse documento está sendo elogiado por Armindo Fraga e pelo Financial Times. Por aí você já tem uma ideia da carga que nos ameaça. Alguns chamam também de Projeto Temer, não sei porquê. Para a gente temer. Concluindo, portanto, desculpem eu fiquei mais entusiasmado, falei mais do que eu queria. Mas eu quero dizer para vocês que quando a gente estuda a história do Brasil, tem uma categoria gramsciana muito importante, que eu mencionei nesse instante, que é a Revolução Passiva. A Revolução Passiva tem mudança, sim. Mas o componente da conservação tem que sempre superar a mudança. Quando se vai estudar a história do Brasil, tem vários exemplos para mostrar isso. Parece que é um karma da história brasileira, é que todas as vezes que as forças sociais, populares e trabalhadoras foram mostrando as possibilidades de criar alternativa, vinha algo pior. Mas essa tensão entre conservação e mudança pode ser rompida na medida em que novos sujeitos vão se constituindo, tanto sujeitos individuais que passam pelos nossos cursos, quanto sujeitos coletivos que se passam através da organização. Esses são os sujeitos da praxis, aqueles capazes de articular o pensamento crítico com a intervenção, a política com a ação, como está no lema do nosso simpósio. E dentro desses sujeitos da praxis, podem emergir, como pareceram cintilar um pouco no junho de 2013, os sujeitos da antítese, aqueles que vão tensionar essa contradição entre conservação e mudança em prol da mudança e da transformação da nossa sociedade. Para concluir, duas reflexões finais. Um dos maiores filósofos vivos do nosso tempo, porque eu falei muito de economia e não gostaria de ter falado tanto de economia. E ele diz, ao examinar o conceito de alienação, que o determinismo econômico, como uma hipótese histórica, é uma contradição em termos, porque ele implica a negação final da história. Se a história significa alguma coisa, ela tem que ser aberta. E a história aberta é o espaço de atuação dos sujeitos, apesar das estruturas. É hora, portanto, de fazermos uma ampla mobilização social, com o objetivo claro de lutar contra o atual modelo econômico, traduzido na política de ajuste fiscal, na qual os povos pagam a conta e as classes dominantes se acertam em torno de uma agenda de desconstrução dos direitos sociais, do meio ambiente e de culturas, como a de povos indígenas e quilombolas, por meio da exploração predatória dos bens comuns. Por um Brasil justo e democrático, o projeto que nós estamos discutindo. O horário previsto para o debate, e eu passo a palavra ao nosso coordenador.